De acordo com o Sebrae, as microempresas e empresas de pequeno porte representam 98% do total das empresas privadas do Brasil. Diante dessa concorrência, quais são os caminhos pelos quais o administrador e empreendedor deve percorrer para garantir o sucesso do seu negócio? Esse é o tema do CRA Entrevista desta edição. Mas antes de começar o programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Convidamos a administradora e mestre em administração de empresas, Carla Fugante, para nos ajudar a entender como você, microempreendedor, pode ter um negócio de sucesso. Tudo bem, Carla? Muito prazer em te receber aqui no CRA Entrevista. Tudo bem, Maria Rita? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Conselho Regional de Administração, pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, para a gente começar o programa, eu gostaria que você explicasse qual a diferença entre microempresa e pequena empresa. Acho que há uma confusão, né, sobre essa definição. Sim. O que acontece é que em 2006 teve uma lei, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que unificou aí essa questão do sistema de tributação, o Simples Nacional, além de uma série de outras vantagens, como, por exemplo, a desburocratização, a simplificação para abrir uma empresa, cujo objetivo do governo era exatamente trazer as empresas da informalidade, né, para estarem formais e por isso assim essa grande incentivo à MEI. E aí esses três tipos de empresa, a microempresa, a pequena empresa e a MEI, foram tratadas juntos, né, pelo governo, até porque elas são assim as maiores geradoras de emprego e contribuem muito para o PIB do país. Então o governo deu assim uma certa ajuda, né, no dia a dia para que essas empresas pudessem sobreviver. As pequenas empresas, elas têm um faturamento de 360 mil a 4 milhões e 800. As microempresas podem faturar até 360 mil. E as MEIs, que é a microempresa individual, até 81 mil reais. A MEI também tem algumas outras diferenciações, como por exemplo, ela só pode ser uma pessoa trabalhando ou no máximo a contratação de um funcionário, e também o dono da empresa que vai se registrar na MEI, ele não pode ter nenhuma participação em uma outra empresa ou nenhuma outra sociedade. Então essas são as principais diferenças desses três tipos de empresa. Obviamente, as responsabilidades são proporcionais ao tamanho de cada empresa. Mas como a gente está nesse programa dando dicas para você, microempreendedor, que quer tornar seu negócio um negócio de sucesso, o que esse microempreendedor precisa se preocupar? Qual a principal responsabilidade que ele tem que se preocupar para começar um negócio, né, bem sucedido? Eu sempre falo que independente do tamanho de uma empresa, até um MEI, né, que geralmente é uma figura de uma pessoa só trabalhando, até uma empresa de pequeno porte com aí 20 funcionários, enfim, até um pouco mais, ele sempre tem que pensar em se profissionalizar. Por que se profissionalizar? Porque o mercado é competitivo. Ninguém quer saber, né, o seu cliente não quer saber, eu sou um MEI, estou começando. Não, se ele compra alguma coisa de você, ele está esperando um produto, ele está esperando alguma coisa. Então, assim, o segredo do sucesso de qualquer empresa, em qualquer ramo e de qualquer porte é a profissionalização. A gente tem que saber os nossos custos, saber as nossas receitas, ter planejamento, entender um pouco de marketing e sempre estar focado no cliente, entender o que esse cliente quer, entregar e dar valor para esse cliente. Agora o contrário, o que é que ele jamais deve fazer? Ele jamais deve entrar num negócio sem ele ter um planejamento. Aí algumas pessoas podem estar me ouvindo e falar assim, nossa, mas eu já entrei sem um planejamento, o que eu faço? Nunca é tarde para arrumar a casa, mas é importante que a gente esteja sempre nos qualificando, profissionalizando a empresa para que a gente possa descobrir quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, onde a gente pode focar, o que a gente deve descontinuar, enfim, tratar a empresa, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que, principalmente o pequeno empresário, ele é muito passional com a empresa e não tem nada de errado nisso, né? É muito bom você amar o teu negócio, ter aquele negócio como uma cria, como um filho, mas você sempre tem que pensar o teu negócio de forma racional, é sair um pouco, colocar no papel e entender melhor como é que as coisas estão funcionando. Bom, agora eu vou falar
sobre a Carla, uma curiosidade sobre ela que eu acho que vai enriquecer muito o nosso programa. A Carla, por muitos anos, trabalhou no setor financeiro de grandes instituições. Depois de um tempo, ela voltou para o estado do Paraná. Ela trabalhava aqui em São Paulo, voltou para o estado do Paraná porque a empresa da família dela estava precisando do auxílio da Carla. Carla, eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa sua fase, porque eu quero que você diga o que você aprendeu nesse momento de transição, com essa retomada da família, né, da empresa familiar. O que é que você trouxe, né, para a sua bagagem agora como consultora, professora também universitária? Vocês vão descobrir agora por que eu falo tanto em profissionalizar. Vou contar um pouco da minha história. Então, eu me formei em administração, né, e comecei a trabalhar em multinacionais. Eu trabalhava no setor financeiro, sempre gostei da área de finanças e, ao mesmo tempo, eu fazia mestrado, né? Eu sempre gostei de estudar e eu queria dar aula. Enquanto isso, as empresas, né, que eu trilhava a minha carreira executiva, trabalhei por 10 anos e terminei o meu mestrado, as empresas da minha família não iam nada bem. Estavam à beira da falência, vamos assim dizer, né? O nada bem foi... E aí eu voltei para Londrina, na época o meu avô, que era a pessoa que administrava a família, também faleceu e a minha mãe estava um pouco perdida ali para saber o que ela ia fazer. E aí eu voltei para Londrina para ajudar a trabalhar na empresa. Só que quando eu cheguei lá, eu achei que as coisas iam ser muito fáceis. Porque eu falei, poxa, eu tenho 10 anos de experiência como executiva, tenho uma carreira executiva de sucesso, trabalhei em grandes projetos aqui, em empresas muito conhecidas. Eu sou formada em administração, eu sou mestre em administração. Com certeza administrar uma empresa familiar vai ser fácil, mas não foi. O que aconteceu foi que eu me debati muito. Eu até pensei em voltar, ficar um ano trabalhando lá com a minha família, arrumar a casa e voltar para a minha carreira de executiva. Eu tinha esse plano. Mas eu fiquei um ano e meio lá e não conseguia fazer nada. Eu não conseguia ir para frente com aquilo, não conseguia evoluir, profissionalizar e tal. E as coisas pareciam assim, que eu só apagava incêndio e a gente não evoluía em nada. E as coisas estavam indo mal financeiramente e a gente sabe que quando as coisas estão indo mal, elas vão cada vez pior, né? Nunca dá uma trégua. Sim. E aí foi quando eu parei, pensei e falei, gente, o que está faltando aqui? Exatamente isso, é trazer os conceitos da área de administração que a gente usa tanto nas grandes empresas, nas multinacionais, para dentro da pequena empresa, né? A gente tem ainda essa visão muitas vezes de que falar em estratégia, falar em planejamento e mesmo arrumar a parte financeira, isso é coisa de empresa grande, isso é coisa que a gente aprende na faculdade, mas na prática não é bem assim. A gente escuta às vezes as pessoas falando isso, né? Eu, como professora, empresária e empreendedora, eu não posso concordar com isso de forma alguma. Eu acho o contrário, eu acho que somente a partir do momento em que a gente traz a teoria para a prática é que as coisas conseguem se profissionalizar e entrar nos eixos. Até porque a nossa área, a área de administração, ela é uma área que toda a teoria veio da prática, né? A teoria veio das melhores práticas, dos métodos e das coisas que eram utilizadas nas grandes empresas e que deram sucesso. Então, por que não utilizar elas nas pequenas e nas médias empresas? E o resultado dessa história? Você conseguiu reerguer a empresa da sua família? A gente tinha um problema muito sério de capital de giro, né? Então, e a gente tinha mais de uma empresa. O que a gente fez? A gente decidiu, a partir só do momento que a gente colocou no papel, profissionalizou, entendeu friamente, né, racionalmente o que estava acontecendo. Algumas empresas eram melhores a gente vender enquanto ainda dava, né? E outras, né, a gente resolveu focar daí todos os esforços em uma das empresas e hoje a gente trabalha com o ramo imobiliário. Talvez e muito provavelmente porque o ramo imobiliário não precisa de muito capital de giro inicial e a gente estava com um problema sério de dinheiro naquele momento. E hoje estamos muito bem e aí eu pude fazer as coisas que eu gosto muito, que é dar aula, trabalhar como consultora, né? E agora eu tenho uma empresa também digital de treinamento, onde eu treino os pequenos empresários, porque daí fazendo as consultorias eu vi que esse problema que eu tinha de não conseguir profissionalizar, de ficar apagando incêndio, de não conseguir prevenir os incêndios, era muito comum nas pequenas e nas médias empresas. Então eu fiz um treinamento como se fosse uma consultoria que eu estou oferecendo aí para o público e está sendo muito bem visto, né? Porque as pessoas realmente carecem dessa, elas têm dificuldade de implementar
essa parte profissional numa pequena, numa micro e até em MEI. Eu dou muita aula e treinamento, tenho muitos clientes que são MEIs. Como é que você tem visto esse mercado do microempreendedor aqui no Brasil? A gente já falou que o Brasil ele é sustentado pelas micro e pequenas empresas. Então, acredito que você tem uma demanda muito grande em consultoria. Qual o principal problema que você tem identificado, né? O principal problema que as pessoas estão levando até você? As pessoas, principalmente a MEI, né, a pequena, quanto menor, geralmente isso acontece mais, o que não significa que até numa média ou numa pequena empresa não tem esse problema. Mas na MEI, geralmente, o que acontece? É um profissional cabeleireiro que resolveu abrir um salão, uma pessoa, uma doceira, confeiteira que fazia bolo, abriu uma doceria, né? São essas pessoas assim que elas são muito boas tecnicamente, elas têm o produto delas é bom, mas elas não têm uma noção, elas não conseguem administrar aquilo como um negócio. Exatamente por isso que elas me procuram, porque elas querem começar a administrar de alguma maneira, né, o seu negócio. E o que eu falo para elas é sim, se você não administrar o seu negócio, você nunca vai conseguir escalar. E mesmo que ela consiga escalar essa empresa, né, mesmo estando desestruturada, ela tem chance de cair naquilo que a gente já conhece, já viu alguém fazer, que é o quê? Uma empresa que vende muito, mas que não tem lucro, porque está tudo desestruturado, ela não cuida dos custos, ela não trabalha a precificação correta, ela não cuida de um planejamento de vendas, ela não sabe onde investir dinheiro. Então, só profissionalizando, só trazendo a teoria mesmo, é que ela vai conseguir administrar a empresa. Quando eu falo que o Brasil ele é sustentado pelas micro e pequenas empresas, eu não estou exagerando. Como eu falei no início do programa, são mais de 98% dessas empresas aqui no país. Carla, essa é uma realidade só do Brasil ou é uma realidade em outros países também? O brasileiro ele é empreendedor, né? A gente é criativo, a gente gosta, né, de resolver problemas, a gente gosta de criar soluções novas, né? Então isso é muito do espírito do brasileiro. Hoje a gente é o país líder em abertura de empresas, em empreendedorismo no mundo, que por certo lado é até um pouco curioso, porque o Brasil ele tem também extremas dificuldades, né? A gente sabe que a nossa taxa de juros é muito elevada, os nossos impostos são muito elevados. O que eu acho que atribuiu isso foi essa lei de 2006, da lei geral, que ela é conhecida, que facilitou muito a abertura de empresas de pequeno porte, microempresas, e foi o surgimento das MEIs. Isso aumentou muito a facilidade e também é um dado do Sebrae que muitas pessoas antes abriam empresa antes de 2006 por terem necessidade, por perder o emprego, enfim, e que depois dessa facilidade elas passaram a abrir empresa porque elas querem abrir. Então elas não têm a necessidade, mas sim um desejo, e que essas empresas, por sua vez, são muito melhores administradas, porque elas são mais preparadas para o cenário. Com relação aos outros países, os Estados Unidos e a China, duas potências mundiais aí no comércio, também têm essa parte do empreendedorismo muito forte. Mas nesses dois países se destaca bastante a parte da inovação, da tecnologia. Quando a gente fala no mundo empresarial, a gente está englobando os micros e os grandes empresários. Não fazendo nenhuma diferenciação entre os portes dos empresários, eu gostaria que você nos falasse em que momento um gestor, um empresário, pode se considerar um executivo de sucesso, um líder de sucesso, um gestor de sucesso? Uma ótima pergunta, né? Quando a gente fala em empresa privada, não tem como a gente não falar que uma empresa de sucesso é uma empresa que dá lucro. A gente às vezes tem essa resistência em falar, eu não sei porquê, isso é um pouco da nossa cultura, né? Totalmente diferente do americano. A gente tem um pouco, não sei se é de vergonha, a gente resiste um pouco a dizer eu quero ter uma empresa para ela dar lucro, mas é claro que é isso que todo mundo quer. Mas o sucesso não está só atrelado ao lucro. Então, por exemplo, para um administrador, um empreendedor, ele poder ter uma qualidade de vida melhor, ele precisa ter uma empresa que ele saia um pouco da figura dele tudo e passe a ser mais escalável. Quando eu falo em mais escaláveis, e às vezes eu até falo para um MEI, assim, você precisa pensar o seu negócio como se ele fosse um modelo de franquia. E aí às vezes eles olham para mim e falam, mas franquia, eu sou um MEI, eu faço bolo.
Eu não falei que é para você fazer franquia, mas é para você pensar como se você fosse fazer. Porque a partir do momento que você pensa em ter uma loja em um outro lugar, por exemplo, no caso desse bolo, você está pensando em tirar um pouco da tua mão e colocar as coisas no papel. Então, se você faz bolo, você vai pegar as tuas receitas, colocar no papel. Ou você vai fazer coisas prontas para que aquilo fique mais fácil. Porque você tem que pensar o seguinte, qualquer empreendedor de qualquer tamanho, ele tira férias. Ele pode ser que fique doente e precise de um tempo. Como é que vai fazer a empresa, né, ficar sem essa pessoa? Um outro fator, a gente vê muito aqui no Brasil, que a nossa carga horária é alta de trabalho, muitos empresários estressados, com insônia, com qualidade de vida ruim, por conta de um volume de trabalho muito grande. Então, se a pessoa tira um pouco essa responsabilidade de cima dela e consegue distribuir, usar essa visão por processos que a gente fala, né? Então, olha, para fazer um bolo eu preciso fazer isso, isso, isso. E ela mapeia aquilo. Se ela quiser sair de férias, um próprio assistente faz aquilo naquele período. Aprender a delegar funções. Aprender a delegar funções. Isso é fundamental, mas ela só consegue delegar se ela está profissionalizada, se ela está estruturada. A gente tentou nesse programa trazer um pouco mais do conhecimento da Carla, porque ela realiza as consultorias, como a gente já falou, é professora, tem mestrado em administração de empresas, mas também ela tem um e-book chamado 8 regras para o sucesso financeiro de uma empresa. Infelizmente, por conta do nosso tempo, é impossível a gente falar com detalhes sobre essas 8 regras, mas a gente tentou condensar tudo aqui nesse nosso tempinho. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas 8 regras, de uma forma geral. Eu tenho um e-book no meu site, é gratuito, é só baixar, que fala sobre as 8 regras de sucesso de uma pequena empresa. Então a gente fala, e eu falo muito da parte financeira, né? Uma parte assim que eu gosto de trabalhar bastante, porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente as pessoas que não são da área de administração. Muitas pessoas ou são de finanças, ou não gostam de finanças, não tem aquele meio termo, né? Às vezes o marketing, assim, a pessoa não é de marketing, mas um pouco de marketing todo mundo entende, né? Mas a área de finanças às vezes tem essa restrição, né? Até por trabalhar com números e coisas assim. Então eu gosto de trabalhar bastante essa parte de finanças por ver que é uma parte assim que as pessoas são bastante carentes de informação. Então, a gente procurou nesse programa trazer um pouquinho sobre esse trabalho que a Carla faz também, apresenta também, mas antes da gente encerrar o programa, Carla, conta pra gente como a administração, a sua formação, tanto a graduação como no mestrado, essa formação lhe ajudou nessa sua trajetória como executiva de grandes instituições, entidades, nesse trabalho que você exerceu com sucesso na sua empresa familiar e agora, né, prestando consultoria. Bom, com certeza a administração foi fundamental, né? A área de administração dá pra gente uma formação muito ampla, mas como toda faculdade, a gente tem que sempre estar atrás das novidades que estão acontecendo, estudando, indo atrás de informação, se reciclando, né? Não existe faculdade no mundo, né, que te forme e que pro resto da vida você vai saber exatamente o que você tem que fazer. A experiência, o dia a dia também contribui muito, mas a faculdade, a administração, ela te dá toda uma base. Então, quando eu entrei para trabalhar, foi meu primeiro emprego mesmo, eu fui trabalhar na área financeira, eu usei todos os conhecimentos que eu aprendi na faculdade, daí pude aprender muito mais, né? Quando eu fui trabalhar na empresa familiar, exatamente por eu ter trabalhado muito na área financeira, eu tive que ir atrás de outros conhecimentos da administração, como por exemplo marketing, até de planejamento mesmo, para eu poder estruturar melhor a empresa familiar. E talvez por isso eu tenha tido um pouco de dificuldade, porque eu fiquei pensando só no financeiro e às vezes não pensei em tudo que a nossa faculdade de administração é uma faculdade muito completa, né? A gente aborda aí várias áreas, né? Tudo que uma empresa precisa ter. E agora, como empreendedora, eu pude usar essa prática, né, empreendedora e consultora, porque são atividades assim praticamente conjuntas, né, porque eu dou o meu curso, mas eu também atendo consultoria aos meus alunos, né, porque muitas vezes só o curso não resolve só o problema deles, né, então eu dou o curso e atendo eles de uma maneira junto com o curso, porque isso foi uma maneira que eu consegui escalar, porque às vezes eu tinha uma demanda de consultoria que era maior do que a minha capacidade,
né? Então eu sozinha não conseguia atender todo mundo. Então eu fiz o curso, aí eles aprendem no curso o que eles precisam e quando eles têm alguma dúvida pontual, a gente vai trabalhando. Muito obrigada, Carla, por participar do nosso programa. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui com você. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Se você gostou desse programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações para você saber de tudo que produzimos, especialmente para você. Até a próxima!